Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fila do Meio, um podcast do Fio Condutor. Eu sou a Sara Ló e hoje vamos mergulhar num daqueles filmes que continua décadas depois a provocar fascínio, desconforto e discussões intermináveis. Possession, realizado por Andrzej Jowawski. Eu fui ver como é que se dizia o nome, portanto é assim. Lançado em 1981, fazendo por isso o seu 45º aniversário este ano de 2026. É um filme que mistura drama psicológico, terror, paranoia, colapso emocional e algumas das imagens mais perturbadoras e inesquecíveis do cinema europeu dos anos 80. Na sua estreia, Possession dividiu completamente audiências e crítica, mas nos dias de hoje é considerado um verdadeiro filme de culto. E muito desse reconhecimento deve-se à performance absolutamente insane da Isabelle Adjani, que venceu o prémio de melhor atriz em Cannes pelo seu papel no filme, que mais poderia bem ser descrito como o possível filme favorito de Freud. Eu acho que ele ia ficar completamente maluco com a atuação da Isabelle, mas mais sobre isso um pouco mais tarde. E para esta conversa tenho comigo mais uma vez o João Iria. Diz olá, João. Hello, malta! What's up? Entusiasmado, muito entusiasmado para o próximo deste A filme. sério? Yeah, acho que já tinha dito, é um dos meus filmes favoritos sempre. Tipo, Top 10? top 10 é difícil, meu. Tipo, eu teria de Top pensar. 1000? Sem dúvida, pelo menos top 20. Ok. Yeah. Então, basicamente, para quem nunca viu Possession, o filme acompanha um casal em processo de separação, vou dizer assim. Então, interpretado pela Isabella Adjani e pelo Sam Neill. Mas esta relação rapidamente descamba para níveis de obsessão, violência emocional e acontecimentos cada vez mais estranhos, bizarros e difíceis de explicar e, quiçá, acompanhar. Portanto, João, antes de entrarmos em spoilers e análises mais profundas, qual é que é a tua relação com este filme, tirando o facto de ser top 1000, top 20, vá? O que é que gostas, o que é que não gostas? Quais é que foram, se te lembras da primeira vez que viste o filme, quais foram as tuas impressões iniciais? Fizeste alguma... Se viste outra vez para este podcast ou não? Ou se é só daquilo que te lembras do que já viste? Eu já vi este filme várias vezes. Já se tornou quase uma espécie de ritual. Em todos os anos vejo o filme. Nunca intencionalmente, é sempre quase como simplesmente algo que chama por mim. Tipo, simplesmente algo da galáxia chama por mim para ver este filme. E é daqueles casos específicos em que, logo à primeira vez, eu fiquei completamente apaixonado pelo filme. Porque tu sentes mesmo que isto é algo nunca antes visto. E não estou apenas a falar sobre os eventos ou sobre o que acontece no filme em si. A própria forma como o filme é criado é tão estranha, bizarra e diferente do que tu estás habituado. Mesmo no próprio cinema europeu desta década, é algo completamente insólito e otherworldly por vários motivos em que a própria criação do filme, a sua própria estrutura e construção parece algo mesmo de outro mundo. E por esse motivo eu apaixonei-me imediatamente com o filme. Eu não posso dizer que eu percebi sequer na primeira vez que o vi. Aliás, na primeira vez que o vi fiquei simplesmente what the fuck is going on? Mas I love it. I não faço ideia do que está a acontecer, mas estou absorvido completamente pelas performances, pela intensidade do filme, por ser algo tão explícito e tão... Não existe barreiras, não existe muros nas emoções postas neste filme, em todos os aspectos. É um filme simplesmente tipo cuja intensidade está sempre além do máximo. E eu acho que esses elementos todos fazem sentido em termos emocionais. E claro, existe um aspecto também necessário a apontar aqui, é que eu não acho que o Possession é exatamente um filme muito à base de uma narrativa, é muito mais focado nas emoções dos personagens e é muito mais alegórico, por assim dizer. Completamente. Quem estiver à procura do Oscar neste filme, you're in the wrong movie, buddy. Tipo, esquece. Tipo, não, como é que isto é feito? Como é que isto aconteceu? Tipo, esquece. Tipo, não vale a pena fazer essas perguntas. As perguntas exatas para este filme é what the fuck is going on? O que raio é aquilo? O que é que ela está a fazer? Agora, tipo, tentarem decifrar logicamente como é que o filme funciona em termos tipo de realidade, isso não importa, o filme não está minimamente interessado nisso, o filme tem a sua própria realidade e a sua realidade é infernal. I love this movie, sempre o amei. E é daqueles filmes que é um bocado difícil recomendar às pessoas porque é um filme. É um filme que parece que cospe na tua cara e grita na tua cara. Eu tinha aqui essa questão por acaso para ti. Se era um filme que tu recomendarias
a qualquer pessoa ou a pessoas específicas com gostos específicos, porque isto é um filme um bocado difícil de encaixar numa categoria ou num género específico. E acho que é uma das razões pelas quais continua a ser um filme de referência, além das performances, como já referimos. Porque não é apenas terror, não é apenas um drama psicológico, vai buscar um tema relativamente comum, que é o divórcio. Por exemplo, o Kramer vs. Kramer também é sobre uma separação, sobre um divórcio, mas não tem nada a ver com isto. Nada a ver. Portanto, é como se basicamente o filme estivesse constantemente a mudar de pele, e há uma instabilidade tão grande e permanente ao longo do filme que tudo parece exagerado, histérico, excessivo, mas acho que é feito deliberadamente, então acho difícil de tu sugerires este filme a alguém, mas não sei se no teu caso... É interessante teres dito isso, porque uma das minhas piores experiências sempre foi quando eu mostrei este filme a umas amigas minhas, que elas tipo queriam ver um filme, era tipo... Não era Halloween, mas era esse mood assim tipo de terror, Horror Night. E elas estavam a ver simplesmente os filmes que eu tinha e apontaram para este, porque era um dos meus favoritos, já tinha mencionado o filme como um dos meus favoritos, mas nunca tinham elaborado muito acerca do filme em si, simplesmente tipo, Possession, I'm assuming, whatever. Elas decidiram ver o filme e eu avisei-lhes várias vezes. Eu não sei se vocês vão gostar desse filme. Por favor, lembrem-se que este é um dos meus filmes favoritos. Tenham isso em atenção e que vai magoar-me imenso se a vossa reação... Tipo, por exemplo, o meu desgosto não era com o fato de elas não irem gostar do filme. O meu receio era com o que é que elas iam fazer durante a visualização do filme. Que foi o que fizeram, que foi... They did not shut the fuck up por um segundo, meu. Passaram o filme todo a gozar com o filme, a fazer piadas, a fazer comentários. E eu lembro que a uma certa altura, uma delas, tipo, no gozo, virou-se para a minha outra amiga e disse: se calhar íamos esperar, ou Iris já odeia-nos completamente, ou já está com ódio de morte de nós. E só para teres noção, Sara, eu não disse nada o filme todo, nem sequer olhei para elas. Eu estava com uma profunda raiva delas, porque eu avisei-lhes várias vezes: por favor, tenham atenção que eu amo este filme, é muito importante para mim em todos os aspectos, é emocionalmente algo que me toca imenso também. Eu percebo se não gostarem do filme, mas percebo se... eu não posso dizer a alguém para não se rir durante o filme, porque eu percebo que há momentos que realmente... para respeitar a visualização. Mas eu disse que pelo menos elas tenham isso em conta. E para não pensar que elas são minhas amigas, portanto elas sabem que eu odeio falar durante um filme. Tipo, mesmo que eu já tenha visto o filme 1000 vezes, se quiserem falar, têm de me dizer antecipadamente, têm de dizer logo antes, tipo, eu quero falar durante este filme sobre o filme. That's fine with me, mas não pode ser tipo, apetece-te a falar, ao fim de 10 minutos está-te a apetecer falar e começas a falar. Não, eu tenho de ter o ambiente exato para fazermos o que é suposto fazermos. E naquele momento eu queria mostrar um filme que eu amo a pessoas importantes da minha vida. E o pior é que elas nem sequer estavam a fazer piadas engraçadas, meu. Era das piadas mais estúpidas sempre que eu fiquei tipo, come on, meu, pelo menos digam uma coisa funny, meu. Agora estão simplesmente a dizer as coisas mais tipo infantis de sempre. Sim, mas se calhar também elas foram um bocado ao engano, não é? Porque imagina, o nome do filme e a premissa do filme. Eu fiz questão de explicar isso e tudo. Pronto, é que podem ir ao engano mesmo que a vibe seja, sim, olha, vamos ver um tipo filme de terror, exatamente, vamos ver um filme de terror, mas não é estruturalmente, narrativamente, um filme propriamente comum e que seja fácil de acompanhar. Porque basicamente o Jodorowsky não está propriamente interessado em realismo. Ele basicamente quer criar um estado emocional, ou seja, estás a ver e ele está-te a criar o estado certo para tu veres o filme, não é? Ele quer que o espectador tipo sinta ansiedade, desconforto, confusão, quer que sinta alguma coisa, seja o que isso seja. E o filme consegue isso de uma forma física, mais do que... Quer dizer, não é mais do que... Porque o style aqui também tem um bocado... Está um bocado acima da substância. Começa logo com esse desconforto total, com a banda sonora sim. E com a viagem de carro, simplesmente com a paisagem do Muro de Berlim e tudo. O filme começa logo com o desconforto e com quase esta sensação tipo de grito. Aliás, nós quando conhecemos o casal, eu já estou no meio de uma discussão, tipo, nunca temos exatamente um momento onde vemos tipo... Em muitos filmes que lidam com casais, temos sempre aqueles aspectos em que tipo, os bons tempos em que eles realmente amavam um som ao outro. Neste filme não temos nada disso, é literalmente só ódio e repulsa e raiva e desespero e agonia.
Então, tipo, não existe tipo, forma nenhuma de fugires daquilo que o filme está-te a oferecer. Aliás, não está a oferecer, está-te a atirar para cima de ti. E é logo desde o início. Tipo, o filme estabelece logo o seu tom, as suas temáticas logo no início, de uma forma, tipo, estrondosa mesmo, em que não existe quase desculpa. Tipo, se não estás a aderir logo no início, you're fucked. Estás lixado Sim, sim. completamente. E falaste sobre a questão de Berlim e tudo mais nessa altura. Mesmo a própria ambiência que o filme te dá em termos de arquitetura, de cores e tudo mais, também ajuda a esse tipo de sentimento. Não sei se sentiste o mesmo. Tipo, é bué bruto, é bué frio, não sei explicar. É quase como, basicamente, como eu estava a dizer, em pegar numa cena mais mundana, né? Que é a separação, que tu percebes logo que eles não estão, como casal, não estão muito bem, mas é quase como se fosse um apocalipse Uhum. emocional e psicológico, como se aquilo fosse o fim do mundo para aquelas pessoas que nós estamos a acompanhar, e isso também muito devido à ambiência que o filme logo transporta, não é? Digo eu, pelo menos Não, eu não, é senti verdade. isso É um filme com... bué raw e cru, tipo, e a Sim, estética em sim. si, tipo, muito azul e cinzento. Tipo, é Yeah, quase. yeah, yeah. Tem uma imagem assim quase tipo limpa de uma forma em que parece suja. Não sei se isso faz sentido, mas este filme Sim, vive sim. muito destas contradições e destas dicotomias e destes tipo duplos sentidos e duplas faces que existe muito no filme. É o caos, o controle, a fé, a descrença, todos esses aspectos também são vívidos através da sua própria técnica e tu sentes isso na imagem, tu sentes uma pureza impura, por assim dizer, e o filme é desconfortável a um ponto quase em que eu compreendo perfeitamente como pessoa queira parar de ver o filme durante este Uhum. visionamento. É daqueles filmes que tu vives. Não é um filme que tu vês, é um filme que tu experiencias mesmo completamente. Sim. Na possibilidade de entrarmos agora um bocadinho em spoilers, ficam avisados. Se nunca viram o Possession, não vejam. Ou vejam, não sei bem. Basicamente, pronto, estão avisados, ok? Spoilers ahead. Spoiler alert, malta. Pronto. Uma coisa que eu achei interessante. Eu gosto de estar a tentar suavizar o momento da revelação do que acontece Sim. no filme. Tipo, ai, eu Mas é achei bem isto difícil. interessante. É porque eu acho difícil. Tu não consegues, imagina. Como o episódio que nós fizemos do Together, por exemplo, que nós conseguimos ir do início ao fim do filme a descrever o que estava a acontecer. Aqui é Yeah. completamente impossível. Yeah, é Aqui verdade. é completamente impossível. Porque nem tu próprio sabes o que é que está a ser real, o que é que não está a ser. Mas o que eu ia dizer que era interessante era que o Juvavski estava a passar por uma separação, um divórcio. Quer ser mais óbvio quando vejo o filme. Na vida dele, não é? Enquanto escrevia o filme, isso torna a experiência ainda mais real e evidente. E basicamente o filme parece estar a funcionar como uma externalização emocional dele, não é? Tipo o ciúme, a paranoia, o ressentimento, tipo também as questões da comunicação, ou da falta dela neste caso, e ganha um bocado esta forma física e monstruosa, porque sim, aparecem umas criaturinhas muito interessantes também no filme, que também já gostava de falar sobre isso um bocado mais à frente. Basicamente, o filme pega emoções humanas, mas transforma-as em, vou dizer, acho que posso dizer que é body horror, I guess. Yeah. É body horror, é cosmic horror, é tantos tipos de facetas e de camadas de terror Exato. diferentes. Mas isso, se calhar, é o que torna o filme um bocado também desconfortável, é que não estamos a ver monstros propriamente abstratos, mas estamos a ver uma materialização, estás a ver, dos Yeah, yeah. sentimentos e das emoções naquela coisa que te aparece, ou naquelas coisas que te aparecem. Portanto, estamos a ver pessoas emocionalmente destruídas ao ponto da realidade à volta delas, tipo, começar-se completamente a desfazer. Pronto, eu queria aqui perguntar-te sobre as performances, nomeadamente da Isabel. O que é que tu tens Epá, a dizer? goddamn, performance do caraças. Eu tive a fazer um esforço enorme para não dizer a outra palavra que eu queria dizer. Mas eu acho que merecia mesmo, porque esta é capaz de ser das melhores performances sempre. É sem dúvida das minhas favoritas. Ela venceu o prémio de melhor atriz em Cannes. Aliás, ela empatou em Cannes por esta performance e por outra performance que ela deu noutro filme. Por isso, não sei se foi a única atriz a empatar com duas performances dela própria em Cannes, mas Mas completamente venceu merecida. esta, venceu, Yeah, ela sim. venceu esta e já vimos tantas vezes uma réplica ou uma tentativa de recriar ou manejar a cena de estação de metro
Sim, já viste o videoclipe? Há um videoclipe, Sim, desculpa, que eu tinha dos Massive Attack. Attack. E há com a Love that Rosamund song, yeah. Pike. Sim. Excelente. Adoro esse videoclipe, adoro. Também E a curto música. bué. E mesmo recentemente eu estreou The First Omen, que foi uma grande surpresa, eu gostei mesmo bastante desse filme. E existe uma cena em si que não é no metro, mas claramente está inspirada por esta cena da estação de metro com a Johnny no Possession, que é talvez daquelas cenas hipnotizantes em que tu sentes mesmo existe mal aqui, estás a ver Desculpa, o mal vou só representado. acrescentar uma palavra: Claro. hipnotizantes e nojento. Oh, yeah. Sem dúvida, asqueroso, e tu sentes que estás a ver completamente uma pessoa a ser despedaçada fisicamente e emocionalmente em real time. E é ainda mais chocante, tendo em conta que eles só filmaram 2 takes e o que estamos a ver foi o primeiro take. Ou seja, foi tudo do momento, e muito este filme para mim sente-se bem como um filme filmado tudo num primeiro take a meio de uma discussão. Ou seja, é tipo tudo literalmente à flor da pele, tipo à queima-roupa, tudo simplesmente a sair completamente no momento, sem teres qualquer forma de barreira ou compreensão do que é que estás a fazer ou a dizer. E mencionaste comunicação, e eu antes só de continuar a falar mais sobre a Johnny, porque há imenso sobre as performances dela, e também do Sam Neill, que eu acho que é muito Eu valorizado também neste quero filme. falar do Sam Neill, sim. Mas tu mencionaste comunicação e, para além do quadro da metáfora que o filme mostra imensas vezes, que é o humor de Bruin e a separação entre países, a separação entre casal, é também o facto de ser curioso que o filme lida com comunicação e lida com barreiras, e é um filme na língua inglesa, realizado por um polaco, protagonizado por um homem neozelandês e uma mulher francesa, e situado na Alemanha. E esta, Sendo que ele é polaco, mas viveu e fez filmes maioritariamente em França. Sim, Ou aliás, seja, também há aqui uma misturada de nacionalidades e culturas e tudo mais. e ele próprio, tipo, acho que este filme foi não sei se foi o seu primeiro filme criado depois de ter sido expulso, banido, aliás, da Polónia, pelo seu filme On the Silver Globe, que era muito anticomunista e na altura censura isso lixou completamente. Então existe muitas camadas neste filme, não podes só usar tipo o humor de Berlim como uma metáfora para a relação do casal, mas também para contextos políticos, para contextos humanistas e mesmo religiosos. Existe mesmo tanta camada neste filme. Mas é isso que vamos falar um bocadinho mais à frente. A Adjani para mim é extraordinária, e o que ela faz neste filme parece impossível, porque é uma performance que pode cair muito no ridículo. Bastante. É daquelas performances que eu consigo imaginar pessoas infantis ou crianças, miúdos, a gozarem facilmente. O que é, E talvez... por isso é que no início falei do Freud, porque ela é completamente. Epá, vou ter que dizer a palavra, é completamente histérica esta performance, tipo, é bué violenta, bué visceral, ela está completamente entregue a este papel, tanto física como emocionalmente. Tipo, há momentos em que parece que o próprio corpo dela já nem funciona como um corpo normal. Yeah. Estás a perceber? Como se, tipo, a qualquer momento a mulher fosse explodir ali, estás a ver? Ou implodir, ou o que seja. E depois o mais interessante também é a forma como ela representa esta personagem de uma forma que nunca é simples, esta personagem. Aliás, as duas personagens não são propriamente preto no branco, vá. Ou seja, o filme nunca tenta que ela seja propriamente uma vítima, nem propriamente uma vilã. A definição, novamente, não é aqui muito, muito fácil. E essa cena do metro que tu estavas a falar não funciona só pelo choque visual que nós estávamos a dizer, tipo, que era nojento ou que era mesmo insane, mas funciona também porque parece tipo ali o clímax, não é? Tipo a manifestação física do trauma ou da culpa, da repressão, do que quer que ela esteja a sentir tudo ao mesmo tempo. E não sei, queria te perguntar desta cena em específico, o que é que tu achas que significa? Se é tipo uma libertação ou se é tipo um colapso? Estás a ver? Ou se é outra coisa completamente diferente? Porque pode ter várias... Aliás, este filme, todo ele, a cada cena, pode ter uma interpretação diferente. Sim, isto é um filme com imensas leituras que consegues ter. Há sempre aquelas E nenhuma pode estar certa, ou todas podem estar certas, ou todas erradas, não sei. É aqueles filmes em que se alguém disser a teoria mais estúpida de sempre, tu não podes dizer que não. Vais ter de dizer tipo, epá, talvez, tipo, maybe, I don't know. Mas aquilo que tu mencionaste aqui da Adjani é tudo verdade. É tipo, eu acho que é tipo, a performance toda dela neste filme é uma explosão nuclear que está a consumir tudo no seu caminho. E não para nem um segundo, ela não para. E é uma performance que tipo, que é tão bizarro ao mesmo tempo, porque é igualmente natural como nada natural. Existem momentos em que tu
sei lá, com um olhar mais técnico podes pensar, ok, este é o momento em que ela pausou um bocadinho para respirar como atriz e não como personagem, mas depois isso também encaixa perfeitamente naquilo que a personagem está a experienciar. Eu há bocado foi sobre dimensões e tipo, duplas visões acerca do que o filme oferece muito. Ela tem um monólogo extraordinário. Que é novamente um monólogo que encaixa naquilo que eu acabei de dizer, em que a performance dela parece que ela está a esquecer das falas, mas ao mesmo tempo funciona perfeitamente para a sua personagem. É simplesmente uma performance brilhante mesmo. E ela está a falar sobre nascimento e caos e fé. Eu acho que este filme muito com. Tu notas na personagem do Sam Neill que ele é muito controlador e. Estás a falar daquele de alguém que ela tipo está a dizer que perdeu a parte, vou dizer assim, a parte dela da fé e que ficou Sim, apenas o caos. Sim, sim, sim. E isso é a cena que acho que dá, que dá um flashback para o momento do metro. Que é possivelmente o único flashback neste filme, porque o filme é todo sentido no presente. Mas é isso, tipo, estamos a ver um diálogo, um monólogo, aliás, dela, em que ela olha para a câmara e parece estar a olhar para nós, ao mesmo tempo que não parece estar a olhar para nós. Sim. Parece que parte a quarta parede de vez em Sim. quando. Yeah. E é aterrador e assustador e ao mesmo tempo quase como pela tua empatia e ao mesmo tempo medo. Tu sentes pena desta personagem, sentes simpatia, mas ao mesmo tempo sentes medo dela. Porque tu sentes que ela é instável e vulnerável ao mesmo tempo que, oh meu Deus, esta mulher pode me matar. Yeah, mas a cena é que tu compreendes porque é aquela cena. Eu tenho medo dela, mas compreendo por que motivo é que ela está a passar por esta confusão toda. Porque é tudo uma confusão emocional. Ela própria nem sequer sabe exatamente o que é que ela quer. Só sabe é que quer fugir e quer tipo, escapar-se disto tudo. E nesta cena do metro, tudo que ela menciona acerca de perder fé, por exemplo, temos a divisão entre. Ele é uma pessoa muito controladora, ela é uma pessoa que pesa muito mais na fé e na liberdade. E vemos isso também em termos corporais entre os dois. E nessa cena do metro, o que ela está basicamente a ter, tipo, de uma forma, se quisermos ser literais, está a ter um aborto. Tipo, está a ter um aborto daquela criatura que está a consumir neste momento. Mas para ela está a perder fé. O corpo dela está literalmente a libertar toda a sua fé que ela já não tem. Ou seja, foi esse momento do metro é aquilo que despoleta a narrativa toda do filme. É aquilo que acontece antes do filme acontecer, que é o divórcio deles. E o que essa cena para mim mostra é uma mulher perder todo o seu controle de si própria, perder toda a fé que ela tem na sua relação em si própria e naquilo que ela acredita, e a sair literalmente do seu corpo, a ser expulsa, a chegar a um ponto em que, desculpa dizer isto desta forma, mas pá, a mulher está possuída, caraças. Mas é bem isso. Tipo, é nesse momento, é mesmo como se estivesse a observar um exorcismo a ser feito a ela própria. Ela está a exorcizar os seus demónios e tu sentes tudo, e é nojento, e é asqueroso, e ao mesmo tempo tão forte e intenso e libertador de uma forma trágica. É isso que eu acho. Eu acho que é uma cena em que ela está a perder literalmente toda a fé que ela tinha na sua pessoa, na sua vida, nas suas crenças e na sua relação com o seu marido, que era um espião que passa muito do seu tempo fora de casa e distante dela. Claramente um alias para o realizador, porque os realizadores passam muito tempo fora de casa, etc. Mas é isso, eu acho que é isso. Eu acho que é um momento em que ela simplesmente perde parte de si, literalmente. E é uma parte que ela não consegue ver. E eu acho que é um bom segue para falarmos do Sam Neill. Porque isto é uma performance um bocado... Pronto, quando falamos deste filme pensamos sempre na Adjani, não é? Mas com razão, o Sam mas Neill... ele é subvalorizado. Sim, obviamente. Mas ele tem aqui um papel tão fora da caixa para ele próprio. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer, mas daquilo que nós estamos habituados a vê-lo no cinema, dos papéis que ele aceita, este aqui é completamente fora da caixa. E mesmo a forma como a personagem em si está escrita, a masculinidade emocional dele, eu acho que ele é profundamente frágil, inseguro e emocionalmente violento, não só com ele próprio, mas para com os outros. E há aqui uma energia masculina muito tóxica a pairar ali e muito desesperada, tipo, na forma como ele tenta, eu nem sei se é de dizer perceber o que se está a passar, porque eu não sei se ele está bem interessado em perceber o que é que se está a passar ou se quer só controlar o que está a acontecer, porque ele também perde um bocado o controle da sua vida, não é? Tal como ela. E depois o filme nunca apresenta as duas personagens como, ou uma das personagens, vou dizer assim, como o racional da relação, estás a perceber? São os dois... They both crazy. Completamente, sim, completamente destruídos, e ambos contribuem para este ambiente
de caos, portanto não há aqui o racional ou o lógico da relação. E basicamente o filme, pelo menos uma das interpretações, que lá está, como dissemos, que podem ser mil e uma, está a dizer que basicamente as relações podem chegar a um ponto em que deixam de ser sobre amor, passam a ser sobre posse ou sobre projeção da ideia que tu tens da outra pessoa. Literalmente. Ou já lá vamos. Yeah. Aniquilação emocional, estás a ver? Mas aqui sobre as personagens em si, queria saber tipo a tua opinião sobre se achas que o filme ou o realizador toma partido, nem que seja um bocadinho, de alguma destas duas personagens, ou se está a fazer aqui uma balança entre os dois. Talvez dos comentários que eu mais vejo negativos em relação do filme é muita gente que acha que o Zalowski toma partido da personagem masculina, porque o filme acaba por ser um reflexo da sua própria relação e claramente ele como homem vai olhar para o seu divórcio como se ele fosse a figura trágica. O que eu não concordo absolutamente nada. Eu também não concordo. Não concordo nada com esses comentários. Eu acho que este filme representa ambos como fucking insane, deslocados completamente a um ponto em que já não existe amor, existe alguma coisa dentro deles que eles ainda querem obter e preservar, mas já não é o que eles sequer acreditavam. E nem sequer sabemos se existiu alguma vez estas pessoas que eles acreditam que eram ou que existiram. Porque nós nunca vemos uma forma de amor genuína acerca deles. Vemos cenas de sexo, vemos tipo alguma compaixão ocasional, mas nunca parece legítima, parece quase manipulação um ao outro. Tanto ela manipular ele como ele manipular ela a um ponto de autodestrutivo e destruição do outro, em que este amor vai acabar com ambos mortos, basicamente. Tipo, mesmo, não só falando literalmente, mas falando metaforicamente. E acho que em nenhum instante ele toma partido de nenhuma das personagens. Sim, até é estranho estarem a dizer que toma partido dele quando ele faz coisas também completamente dúbias, não é? Tipo... Ele, literalmente, tipo, ele inicialmente não é aceitar, mas existe uma parte dele que ainda tem um bocado de esperança, tipo, ok, vá, a relação acabou, mas talvez ainda consiga. Sim, mas a partir do momento em que ele até contrata... essa cena do restaurante. Quando ele contrata um detetive privado para a seguir... depois aquele, vou dizer, eu não sei, vou dizer amante, eu não tenho... O Heinrich, sim. Oh, so good. Estás a perceber? Existem muitas camadas sexuais no próprio filme. Tipo, temos o detetive privado que é homossexual. Vive com o outro polícia ou sei lá o que tipo, é que ele é. Existe um quadro também de flirting entre eles com a personagem do Sam Neill também. Sim, flirting que ele não recusa, ele engraça mesmo. Então existe também esta quase psicossexualidade dentro do filme, que também muito foi tido acerca de ego. No caso do Sam Neill, da sua personagem como ego masculino, possivelmente. Porque tipo, aquilo que lhe afeta mais é na relação, no fim da relação, aliás, é o descobrir que ela está com outra pessoa. Na cena Mas quando ele conhece o Henrik, tipo, ele não tem... há ali uma cena de luta um bocado cómica, vou dizer assim, que tem muita graça. Mas mesmo assim, a atitude perante ele depois disso não é propriamente... de o querer magoar ou matar, só depois, mais para a frente. Mas parece que é quase que quer ali um aliado. Percebes o que eu estou a dizer? Parece que a sensação inicial é que ele quer ali um aliado, porque afinal ela pode estar com outras pessoas até, numa casa qualquer, estás a ver? E só depois no fim é que ele... digo eu, porque levando isto para a parte mais literal, ele mata uma pessoa, não é? De uma forma completamente horrível. Pronto, já me perdi na minha linha de pensamento. Continua. Não, é isso mesmo. Eu acho que tipo, a personagem dele neste filme, ele existe uma sede de assassino, de vingança, mas ao mesmo tempo tipo, é muito dissolvida através de momentos esporádicos. Temos aquela conversa que ele tem com a mãe do Heinrich depois de o matar. É uma conversa tão pessoal, tão íntima, em que sentes alguma forma de empatia e quase... Ao telefone ou... Não, quando ele já está mesmo com ela. Ok. E tipo, acaba com ele matá-lo também, de certa forma. Debatível se é a mão dele, mas tipo, a gente percebe mais ou menos que tipo, ele está a permitir a situação acontecer. Mas é isso, existe esse momento quase empático, talvez especialmente de arrependimento. E é engraçado que para ele salvar a relação implica destruir tudo à sua volta e matar, tipo, por exemplo, porque esse é um momento que acontece depois de ele descobrir que a sua suposta mulher, que é a personagem da Ajani,
já assassinou uma data de homens para dar de consumo à criatura que ela está a criar, que vamos entrar mais tarde nisso. E ele olha para isso quase como finalmente o seu papel másculo de entrar em ação, de eu vou resolver isto e a nossa relação vai melhorar porque eu vou limpar. Sim, mas a antes sujidade disso, por dela. exemplo, mutila-se ele próprio, Sim, sim. tipo, e tem atitudes destrutivas, tipo, para com ele próprio Tipo, também. a cena é que eu não acho de forma. É impossível olhar para este filme e pensar que o realizador está a dar a vantagem a algum deles em termos psicológicos ou morais. Eu também Porque acho. ambos são autodestrutivos, ambos querem a destruição do outro. Mas aquilo que eu acho que o filme oferece é pelo menos um bocado de compreensão e empatia. Eu, por exemplo, eu tenho muita empatia com a sua personagem. Ela está porque tu percebes que ela está completamente confusa com o que está acontecendo na sua vida e com o que ela quer. E ela consegue ser cruel, muito cruel mesmo. Não só em relação a outras personagens, como também com o seu filho. E ambos acabam por manipular, usam a criança, a sua própria criança, como manipulação um com o outro e isso tudo. Ou seja, eu acho que em nenhum instante o filme representa-os como personagens positivas ou como personagens para termos um partido. É completamente destrutivo. Existe uma consciência que isto é uma explosão que estamos a observar em tempo real. Estamos simplesmente a ser consumidos pelo fumo e pelas chamas e pelo... E depois para ajudar, tipo, esses sentimentos todos e o que está a acontecer, depois tens a parte técnica que também é absolutamente inacreditável, tipo... a realização dele é bué agressiva. Yeah. A câmara, tipo, nunca está quieta, está sempre a mover-se, segue as personagens pelos corredores, pelas ruas, tipo, vai direto às caras deles, tipo, bué depressa, e fica lá, tipo, bué perto, como se tivesse também a câmara em si em estado de ansiedade, tipo, quer saber o que é que se passa aqui. Tipo, há planos bué longos, movimentos tipo bué caóticos e depois cria aqui tipo, em nós que estamos a ver, tipo uma sensação quase claustrofóbica emocionalmente, né? Parece que não há espaço para respirar. Tipo, mesmo que quando o plano está um bocado mais afastado, são as próprias personagens que chegam à câmara, tipo, é sempre assim uma cena bué sem ar. Basicamente é isso. Tu sentes E que... isso ajuda... Diz. Não, diz. Pode, acaba. Não, é isso, diz. Eu ia dizer que se sentes que a câmara vai agredir alguém ou que alguém vai agredir a câmara. Sim, ou Basicamente. que alguém vai bater Yeah. Tipo, imagina a câmara está tão rápido que, tipo, vai bater na cabeça de alguém. Esta é talvez a melhor representação de caos cinemático que alguma vez vi no cinema. Porque eu acho que temos muitos filmes que lidam com caos. Talvez o melhor exemplo agora recentemente é os irmãos Shafty, que eu adoro completamente, meio o Martin Supreme e o Uncut Gems. Mas existe um argumento para dizer que é um caos minimamente organizado. Ou seja, é um caos que tu consegues seguir como espectador. Tu consegues seguir durante o processo de edição e durante o processo de desenvolvimento do filme, o que é que está a acontecer planeado, e o espaço. está completamente planeado. O caos é fantástico, excelente realização, mas é um caos minimamente fácil de seguir. É difícil sequer às vezes ter um bocado de percepção do espaço de onde estamos no filme. Existe uma discussão que eles estão a ter no meio da rua, em que existe um corte abrupto, em que ela já está tipo longe e começa a aproximar-se, quando literalmente no ângulo anterior eles estavam os dois próximos um do outro. Então tu perdes completamente a sensação de onde é que tu estás e do que é que está a acontecer, e sequer da passagem de tempo. Existe um momento. Sim, mas a edição aí também tem esse papel, né? Tipo, Sim, tu às sim. vezes não sabes onde é que estás, literalmente. Mas é isso, mesmo, em termos técnicos, o filme é extraordinário, mesmo em encapsular esse caos de uma forma em que realmente faz parecer que estás agarrado no caos e que não percebes exatamente o que é que está a acontecer, o que é que vai acontecer, qual é a direção disto. Mesmo em termos de visuais, em termos de onde é que Sim, depois chegas ao fim e pensas, não havia nenhuma direção, é só random. Eu não iria assim tão longe, mas tipo, eu acho que existe direção, mas eu acho que a câmara em si está a seguir as personagens quase como se fosse tipo guiada pelas suas emoções e não pela sua direção física. Tipo, temos talvez alguns dos tu sentes quando a câmara para, tu sentes quando a câmara fica estática. Existe aquele plano clássico que tornou-se icónico agora também nos últimos anos da Ajani depois de ter uma chapada em que ela simplesmente olha para a câmara e limpa a sua cara. É absolutamente extraordinário. E um dos motivos porque funciona tão bem é porque a câmara antes disso não para de se mexer na discussão. E existe muitos desses contrastes que são absolutamente extraordinariamente bem feitos, que é esta ideia de seguir as emoções das personagens e não exatamente a sua posição física dentro do filme. Por exemplo, não posso dizer que não sabes onde é que tu estás. Sabes que estás em Berlim, sabes que uma casa e a outra casa Não, mas estou a dizer onde é que tu estás na narrativa. Sim, é tipo... isso, Existe um longo período de tempo em que ele, tipo, depois do divórcio, supostamente, quando existe a separação inicialmente,
em que ele fecha-se num quarto de hotel a tomar drogas e a beber, e tu não percebes quanto tempo exatamente passou. E ele é só... Ou se foi antes, ou se foi Sim, depois, às vezes é difícil. é mesmo muito estranho, tipo, mas tu percebes o estado emocional e tu percebes Sim, tipo, sim. o que é que o acorda, o que é que o adormece. Ou seja, não existe exatamente uma narrativa linear em termos tipo, do que está a acontecer neste filme, mas existe uma emocional. Se bem que Sim, é é isso. composta por beats, constantemente. Sim. Tipo, tentar se calhar interpretar este filme de uma forma totalmente literal pode ser tipo um erro, não é? Tipo, é quase Mas é impossível. fun. Porque a narrativa funciona mais por lógica emocional do que por lógica tradicional. Então há acontecimentos que parecem um sonho, outros que parecem uma alucinação, ou simplesmente tu estás a ver, ok, isto é uma metáfora, ok, vou tentar descortinar o que é que está a acontecer agora. E basicamente o que o filme nos dá é que não faz um esforço mínimo para distinguir essas camadas. É tipo, desemerdem-se. Está aqui, olha, é um sonho, é uma alucinação, olha, é uma metáfora, é uma alegoria, é o que seja. E por isso, se calhar, é por causa destas características que se calhar algumas pessoas odeiam o filme. Tipo, é um filme que privilegia mais a sensação do que a explicação. E se calhar para uma audiência que está habituada a ver, não falando mal outra vez da audiência, mas filmes mais tradicionais, é difícil que as pessoas também gostem disso, não é? Porque estão-te a mostrar uma coisa que não te faz sentido logicamente na tua cabeça, e isso faz com que as pessoas possam não gostar daquilo que estão a ver. Eu acho que é perfeitamente compreensível que uma pessoa que prefere o cinema como algo tradicional e com uma narrativa contínua e estrutura de 3 atos específica não encaixe neste filme, e acho que é perfeitamente compreensível uma pessoa não gostar do filme por esses motivos. Mas to be fair, o filme mostra-te imediatamente no início que não vai ser esse tipo de filme. Não existe cá diálogos de exposição, não existe cá nada. Começa logo a meio de uma discussão, nem sequer sabemos como é que começou, como é que acabou. Só sabemos que simplesmente está a continuar. E tu, como audiência, se não aderires imediatamente a essa sensação, you're fucked, basicamente, como já tinha mencionado. Sim, e mais vale desistir, se calhar, porque se calhar vão. Eu não sou apologista de desistir de ver as coisas, mas... Eu acho que devem tentar. Tipo, mesmo que não gostem, vai-vos oferecer uma experiência do caraças, meu. Tipo, que mais filmes é que podem dizer que acontecem as cenas que acontecem neste, como uma mulher um homem tipo polvo, I guess, um alien. Pronto, era isso que eu queria entrar agora. É na parte também do body horror e das criaturas e da influência que isso teve também no cinema. Por norma, acho que o Possession antecipou um bocado do terror psicológico e body horror moderno que hoje associamos, tipo, por exemplo, ao Cronenberg. Nesta altura, em 81, o Cronenberg já tinha lançado o The Brood e precisamente em 81 já estava a sair, não sei se antes ou depois, mas é do mesmo ano, o Scanners. Mas basicamente, tu quando olhas para este tipo de terror, ou quando pensas em body horror, não é um nome que te venha logo à baila. Sim, o não Possession, pensas acho em eu. Possession exatamente com body horror. Aliás, eu penso mais com cosmic horror, de certa forma. Sim, mas mesmo a parte das criaturas em si, estás a ver, que elas são meias... Sei lá, por exemplo, o Naked Lunch também tem assim umas criaturas, ou o Existence, ou... sei lá, tantos filmes do Cronenberg que têm figuras humanoides que têm carne e pele, estás a perceber? E é isso que eu estou a dizer. E basicamente aqui este terror do Possession não vem de jumpscares, nem de regras do género, né? Vem precisamente da deterioração emocional das personagens. E basicamente temos esse ser, esse bicho, pá, não sei como é que é de chamar, que pode também significar transformação, medo, desejo, repulsa. Tipo, tu sentes qualquer coisa porque é tão anti-humano, vou dizer assim, e a maneira como é filmada essa criatura sempre que aparece, tipo, é tão estranha a forma como também é filmada, tipo, a intimidade e o afeto dela com essa criatura, estás a perceber? Yeah. É tudo estranho, mas fala-me mais sobre o cósmico e esse bicho estranho que Eu acho aparece. que talvez dos momentos mais fascinantes do filme, o que é uma coisa que eu vou dizer de todas as cenas do filme,
Mas um dos aspectos mais fascinantes do filme é a primeira vez que ele descobre que a personagem de Sam Neill, por exemplo, já temos vários personagens anteriores que ao investigar Vão lá à casa, sim, sim. E descobrem uma criatura estranha que nós nunca temos exatamente noção do que é. Vemos sempre Sim, meio porque escondida. está bem escuro e está meio escuro na casa de banho e não sei o quê. Sabemos que é assustador, que eu realmente, a primeira vez que eu vi, pegou-me um susto do caraças, meu. Eu fiquei, what the fuck is that, meu? Mas não sei exatamente o que é. Então descodificamos esta criatura mais ou menos, não é, tipo, já existe um momento em que conseguimos perceber mais ou menos que é uma criatura quase otherworldly, meio tipo, parece que tem tentáculos, parece que está a mexer-se, tipo, parece que está com dificuldades em respirar. Os efeitos práticos são absolutamente extraordinários, by the way, mas talvez o momento mais chocante para mim é o momento em que consegues ver os olhos desta criatura, olhos tipo humanos verdes, e a boca, e a né? boca tipo a tentar mexer-se, e é curioso. É tipo longo, parece um alien, né? Yeah, Assim, é uma cena isso. bem estranha. E eu tenho que só apontar isto antes de continuar, porque isto é uma parte, mas que eu achei bué fascinante mesmo, que é a forma como a criatura mexe a boca nesse momento é exatamente igual ao momento, a uma cena em que o Sam Neill, no início do filme, está a tentar comunicar no telefone e não consegue. Sim, sim. Eu achei isso tão fucking brilhante, meu. Tipo, ou seja, o momento mais baixo para a personagem de Sam Neill em que ele tipo, já está tipo, a perder-se completamente para as drogas, para esta sensação de impotência em relação à sua relação e que não consegue já sequer falar, nem consegue comunicar, é exatamente igual ao momento em que o Alien está a crescer, o Alien, entre aspas, esta criatura cósmica, criatura tipo meio Sam Neill Alien, está a tentar comunicar também pela primeira vez. E aquilo que eu achei também absolutamente extraordinário é o primeiro momento em que existe compaixão entre os dois em termos compreensivos. Porque ele, quando vê a criatura e a personagem da Johnny fazerem sexo, ela diz está quase, almost, e ele compreende. Eu não faço ideia do que é que ele compreende, ou ele nem sequer se ele sabe. Mas parece que há aí um shift, né? Há um shift completamente entre os dois, em que ele, pela primeira vez, é quase, olha para ela quase de uma forma empática e quase compreensivo. O que é bizarro, porque estamos a ver esta personagem completamente com raiva acerca de ela estar a ter sexo com outros homens, estar a acabar a relação. E o nosso filho, e os nossos anos juntos, isso tudo. E de repente, o momento em que ele vê ela a ser possuída, possessed, por esta criatura, ele compreende-a completamente. Sim, que ele depois disso é que vai... Pronto, é isso, há um shift na mentalidade dele que ele... Pronto, muda ali qualquer coisa. A questão é, tipo, o que é que ele compreende exatamente? Eu sempre pensei que aquilo que ele compreendia era a sensação dela de libertar-se, tipo, e ser consumida por algo. Porque ela depois, mais tarde, descobrimos o grande twist, é que esta criatura estranha e bizarra é uma espécie de réplica do Sam Neill. Da personagem do Sam Neill. Era aí, vamos passar a esse ponto. Eu acho que vamos ter de voltar outra vez para esta criatura, porque acho que talvez exista ainda mais algumas coisas para apontar, mas... Tu queres já despachar a criatura, é que eu quero falar dos duplos. Podemos já passar para os duplos. Eu queria só dizer que essa cena da criatura é talvez mais próximo de hentai que algumas vamos ter no cinema, basicamente. True. Acho que não existe outro momento no cinema live action tão próximo de hentai como essa cena. Mas é que nós, espectadores, já devíamos estar à espera disso com aquele póster que há. Tu à primeira parece que aquilo é uma medusa ou qualquer coisa assim, mas é ali um foreshadowing. Eu acho que é um foreshadowing mais real do que a gente pensávamos. Mas eu acho que podes dizer que é uma medusa cujas cobras da sua cabeça estão a possuir ao mesmo tempo. É uma cena tão estranha. É uma criatura tão estranha. Bom, mais alguma coisa a dizer sobre a criatura? É possível que me caia mais tarde, mas podemos avançar para os body doubles. Ok. Pois, eu aqui tenho uma dúvida de como é que usei de chamar. Eu chamo-lhe réplicas. Eu tenho aqui... Pronto, eu chamo duplo, mas podem ser réplicas, pronto. Basicamente, Pronto, calma, vou tentar explicar. É tão difícil explicar este filme, tipo, eu acho que quem não viu este filme, que está a ouvir este podcast, deve estar like, what the fuck is going on? Imagina, a primeira vez que tu vês a... Como é que ela se chama? Helen? Acho que sim, estás a falar da réplica dela. A professora. A professora, Eu a primeira vez que vi isso eu pensei, ela tem uma vida dupla e está a fingir, estás a perceber, que não, que são duas pessoas, ou seja, ela está a fingir que a vida dela, o que é que eu quero dizer? Ela está a fingir que tem outra vida, é isso que quer dizer?
sim, mas inconscientemente não sabe que tem as duas. Ok. Faz sentido o que eu estou a dizer? Faz sentido de um ponto Como de vista se ela racional. tivesse Estás a a tentar racionalizar o Exato. momento. Ou seja, como se ela bloqueasse completamente a vida que tinha com o marido e com o filho, e que simultaneamente ela tem um trabalho, mas é outra pessoa, Sim, mas é a mesma. Duas vidas Pronto. diferentes. Até porque o que é que acontece? A Ellen é o oposto. É dócil, tipo, não é completamente submissa, Afável. mas ela responde quando tem de responder. Não, existe aquela cena da cozinha Sim, que é fantástica, que ela tipo discorda e tipo não dá o braço a torcer. sim. Mas é afável, é Sim, calma, é uma excelente mãe. preocupa-se com a criança, exatamente, era isso que eu ia dizer. E isto é de uma perspectiva lógica, como tu estavas a dizer. Mas depois tu percebes, não, isto não vai ser por aqui. Basicamente, o que é que isto pode ser? Pode ser, por exemplo, a representação da tal. Quando falámos há bocado sobre a idealização ou projeção, isto pode ser uma fantasia, tipo, idealizada, como se cada personagem procurasse uma versão impossível um do outro. Yeah. Tipo, uma versão quase purificada, estás a ver? Ou seja, a Ellen é uma fantasia idealizada do Sam Neill, estás a perceber? Yeah. Outra coisa que pode ser tipo, como tu falaste há bocado, imagina, ela explodiu o caos e tudo mais. Isto pode ser uma fragmentação, tipo, psicológica da própria personagem, estás a ver? Ou seja, como as personagens estão tão destruídas emocionalmente, começam literalmente tipo a dividir-se. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Yeah. E estes Duplos duplos, réplicas, cópias, pá, estas coisas tipo, podem representar estas partes reprimidas de cada uma das identidades deles. Yeah. Tipo, o desejo versus estabilidade, maternidade versus sexualidade, controlo versus caos. Ou seja, haver aqui uma fragmentação de dois polos opostos. Acho que faz sentido com a própria temática do filme, que é o muro de Berlim, tipo, que é a separação entre personalidade, emoções, coisas reprimidas. Tipo split, estás a ver? Tipo, eu acho que isso é basicamente o tema principal do filme, é este split entre relações, entre a tua própria individualidade, as tuas emoções, a tua própria identidade. Não é só questões políticas ou religiosas, como existem também esses fragmentos no filme. Existe uma longa cena em que ela vai para mostrar o Jesus Cristo, mas focando mesmo só na parte das réplicas, tens tipo. Primeiro é bizarro porque ele próprio olha para ela como se fosse a Adjani, como se fosse a sua mulher. E ela fica bem confusa, tipo, não, já vi a sua mulher. Sim. Logo a primeira vez que eles se encontram. Sim. E eu acho que é curioso porque eu acho que encaixa mesmo nesse aspecto que é, estas são as versões idealizadas deles. E no caso dele, ele simplesmente encontra. O que existe talvez uma questão que ele está a projetar essa visão de sua mulher que ele cria, a idealização da sua mulher noutra mulher, que ele simplesmente encontra que encaixa no papel que ele sempre desejou. No caso da Adjani, ela cria a criatura, ela cria o Sam Neill, o Sam Neill que prefere, o que eu acho também absolutamente aterrador e ao mesmo tempo fascinante, porque existe também... Sim, mas é que... Desculpa. Não, cai naquela ideia de maternidade também, de certa forma, que é tipo, ela cria a sua versão idealizada dele, enquanto ele simplesmente encontra numa mulher meio random. Não é random, mas tipo, sabes o que encontra ou projeta mais uma vez, projeta, não é? Porque imagina, ao longo do tempo, imagina que eles começam uma relação e pode acontecer igual. Yeah. Isto é só uma projeção. Tipo, a cena é que eu acho, aquilo que eu acho extraordinário é que tu nem sequer sabes se estas versões deles sequer alguma vez existiram. Sim, claro, é isso. Tipo, eles nunca parecem completamente humanos ou reais. Tipo, mesmo a professora, a professora parece mais humana do que a personagem de Sam Neill, mas mesmo ela tem aquele momento no fim do filme em que parece que qualquer forma de humanidade que ela tinha desvanece imediatamente, a partir do momento em que ela reúne-se com a réplica, por assim dizer, do Sam Neill. E muito esta questão do artificial, a tua versão artificial que não existe, ou que se calhar existe e está reprimida, ou que é a versão que tu queres representar na sociedade, mas que não consegues, porque és imbuída com a libertação de emoções sem forma nenhuma de as conter. Tipo, estas personagens derrubaram um muro e estão a deixar tudo passar, por assim dizer. É logo assim desde o início do filme até ao final. E depois tens um momento em que vês essa divisão. Só que nenhuma delas parece real ou humana. Tens aquele momento tão arrepiante quando a réplica do Sam Neill aparece no final. E ele simplesmente nem sequer comporta-se como humano. Parece quase uma criança ainda tipo, a aprender-se acerca de quem ele é.
e ele sobe as escadas, encontra uma mulher random, dá-lhe uma arma e ensina-lhe a matar, tipo, pessoas, tipo, e ela simplesmente aceita isso. Aceita aquele momento e quase entusiasmada e excitada com essa situação. Ou seja, é uma réplica bizarra acerca deles, que nem sequer sabemos se os representa, mas representa sem dúvida algum desejo que eles têm um para o outro, que talvez existiu, talvez nunca existiu, e talvez simplesmente eles sempre projetaram essa figura um no outro, mesmo sem alguma vez terem encarnado essas figuras, por assim dizer. Também pode ser tipo uma tentativa, mais uma vez ideológica, ou de idealização, vou dizer assim, de substituir uma relação falhada por uma versão mais perfeita Sim, e sim. mais controlável. E esta ideia também de substituição que atravessa tipo quase todo o filme, os duplos criam aquela sensação que as pessoas quase que são descartáveis. Yeah. Qualquer pessoa pode ser trocada por uma versão melhor, mais conveniente, mais obediente, mais desejável. No caso da Adjani é uma versão que ela própria criou, estás a ver? Ou seja, ele encontrou, como tu estavas a dizer, ela criou, ou seja, esta questão liga-se também muito ao tema de posse. A ideia de substituição também tem a ver com isso, de alguma forma. Pronto, mirabolante. É difícil de descortinar, tipo... Sim, é sem dúvida difícil decifrar exatamente Sim, o sim. significado do filme ou aquilo que acontece, mas é isso que também eu amo acerca do filme. É o facto de, tipo, podes talvez não perceber, mas tu sentes a sua textura e sentes as suas emoções completamente e compreendes essas questões. Eu acho que, tipo, por exemplo, eu tenho que mencionar aqui uma coisa, que a cena final deles dois, tu nem sequer percebes se ela está... Porque existe um reencontro entre os dois no momento em que a personagem do Sam Neill está a fugir do seu... Pensei que estavas a falar quando a outra está em casa e o miúdo diz não abras a porta. Não, ainda não cheguei aí, mas sim, Ok. o miúdo revela muito... Há vários momentos em que o miúdo parece que quase está a prever o que vai acontecer. Tipo, há várias cenas da banheira em que ele começa a fazer sons, tipo, de uma ambulância Sim, ou de e carro essa de cena da polícia. banheira é assustador. Mas o filme acaba assim, com esses sons. Sim, é isso, tipo, os sons Sim, que sim. o miúdo está a replicar durante o filme inteiro, de repente surgem no final como algo real, com as luzes, parece que tipo, estamos mesmo presentes a presenciar o apocalipse completamente. É um apocalipse que acontece quando as versões reais de alguém morre e as suas versões artificiais passam a viver. Sim, O que mas eu acho sabes também... porquê? Porque eu acho que quando o miúdo replica, ele tem o Shining, se calhar, não sabemos. Yeah. Ele no fim, quando diz não abres a porta, lá, ele depois começa a correr feito maluco até à banheira e põe-se em posição de parece que se está a afogar ou que já se Yeah. afogou. E depois tu, nos créditos, começas a ouvir os sons da polícia, tipo, basicamente, e levando isto mais uma vez, tentando levar isto para uma parte lógica, o que pode ter acontecido é que aquele casal drove themselves so fucking crazy que aconteceu uma desgraça mesmo a sério, estás a ver? Tipo, ou um matou o outro, ou mataram-se os dois, ou mataram a criança na banheira. Estás a ver? Há aqui uma parte que pode ser levada ao literal por causa do tema Sim. do divórcio e da separação. Porque é tão fucking weird tu vês o miúdo naquela posição de barriga para baixo dentro da banheira e depois começares a ouvir essas tais sirenes que ele replicava e a cena do miúdo dizer não abras a porta, tipo como se estivesse com medo do que é que fosse acontecer, estás a ver? Mas isto é só a minha cabeça. Não, eu acho que isso faz sentido também ter uns simbólicos, que é a destruição do casal, também implica a destruição da criança, dos seus filhos. Sim, sim. Neste caso dele, tipo, por exemplo, os pais dele já não existem. Neste momento, eles morreram, tipo, receberam um tiroteio de balas de outros agentes, e depois no final a Johnny mata-se ela própria e a personagem de Sam Neill. Bem, E essa ambos... cena é. Ela, a maneira como ela mete as mãos nas costas, eu não sei como Oh é que my eles god, fizeram fucking aquilo. weird, caraças. Tipo, esquece. By the way, tenho a contar que é um dos meus beijos favoritos. É essa cena em que eles estão ambos a sangrar e beijam-se na mesma. É so loving. É talvez o único momento em que tu sentes amor entre os dois. É quando eles estão a morrer. Tipo, o que... Eu estava mais chocada com a maneira como ela mete as mãos atrás das costas. Tipo, isso foi depois. Durante o momento eu estava a apreciar a cena de beijo. Oh, tipo, that's so sweet. Tipo, porque acho que é bem romântico. Tipo, eles... Tipo, parece que voltam a encontrar o amor um para o outro no momento da sua morte e destruição mesmo. Tipo, no momento da sua morte literal. Mas aquilo que eu queria mencionar é que a forma como ela encontra a personagem Sam Neill, com a sua versão criada,
quase como se o estivesse a apresentar, tipo, a mostrá-lo. Tipo, Sim. eu sempre achei essa cena tão estranha e curiosa, por tipo, qual era a intenção dela? Era a intenção, tipo, mostrar o que é que ela criou e mostrar que ia substituir ou que podia substituir, ou mostrar, tipo, eis o que eu fiz, eis o que nós podemos ser. Tipo, muito difícil tentar compreender as intenções dela nessa cena em si. Sabem? Porque é uma cena que ocorre durante um tiroteio, ou seja, é quase E a subir umas escadas. assim, umas escadas, tipo, as escadas, tipo, eles começam nas profundezas, na escuridão, e à medida que vão subindo as escadas, a luz torna-se mais intensa, é quase como se estivessem a tentar escalar até ao céu. Claro que não conseguem, porque não existe céu por estas personagens. Mas mesmo assim ele pergunta, há uma maneira de escapar daqui? Ou seja, quer ainda ir mais para cima ou sair dali, não sei. Eu acho que é o momento mais esperançoso para eles, curiosamente é o momento em que ele encontra a réplica dele. É confuso para ele, mas ao mesmo tempo existe quase este aspecto esperançoso entre as duas personagens, que é quase como eis o que existe e eis o que eu posso talvez a ser, só que não é real, essa é a questão, tipo, nenhuma destas personagens é real. Tipo, o que eu acho e também extraordinário do filme é que o apocalipse que acontece no fim do filme acontece no momento em que as personagens vivas morrem e passam só a ser substituídas pelas suas réplicas, pelo que é artificial. A humanidade existe e o artificial vive. E entrando, tipo, naquele aspecto, naquele tema que eu acho que é basicamente o tema do filme em si, que é dualidade, que é divisão, é que, por exemplo, todas as personagens não agem de forma humana. Tipo, mesmo os protagonistas são tão estranhos e tão bizarros. Numa forma humana, o que eu quero dizer é que numa forma humana tu irias ver num filme. Eles não estão tipo, a ter conversas normais, não estão a reagir como. É anti-humano. Sim. E as réplicas comportam-se mais como membros da sociedade educados, percebes o que eu quero dizer? Sim, mais controlados, sim. Mais controlados. E o que eu acho que o Possession acaba por demonstrar neste aspecto é que talvez o pior de nós é também aquilo que mais humano temos. E a forma como não conseguimos separar o nosso pior e o nosso melhor. Ou seja, tu não podes encontrar ou criar uma versão perfeita de um ser e descolares-o da forma negativa também que ele é, ou seja, os seus defeitos. Sim, porque senão estás a reprimir partes. Sim, é isso, tipo. É contraditório e irracional, tipo. É esta ideia de que o nosso pior está relacionado com o nosso melhor, que é algo tão puro e belo como o amor consegue suscitar pensamentos, actos horríveis e malévolos, e que a violência pode também suscitar carinho, companhia, empatia, ou seja, o nosso melhor. Se vamos falar sobre esta divisão, não só literal como metafórica, de relações, mas também a divisão entre nós próprios como seres humanos, aquilo que eu acho que o Possession diz é que não consegues colocar uma barreira entre as tuas emoções, entre a tua humanidade. Tu és ambos os lados, és Deus e o diabo, o amor e o ódio, o humano e o desumano. Estas duas versões são existentes ao mesmo tempo tão reais como uma e a outra, e tu não consegues as separar. Não consegues ter com que aquele muro perdure eternamente. Muito lindo esse. Thank you. Essas palavras. Eu quando desta pausa pensei, oh my god, acabei de dizer uma coisa estúpida, caraças. Eu tenho aqui umas últimas notas. Não sei se queres ir tu primeiro ou eu. Não, vou eu, depois vais tu. Eu acabei de falar imenso, caraças. Tipo. Pronto, ok. Aqui para finalizar eu tinha a questão se este filme, ou porquê, se este filme continua relevante e se sim, o porquê, estás a ver? E eu acho que no fundo ele continua moderno. Eu acho que é um filme tu podes ver em qualquer altura, é um filme intemporal. E ainda mais hoje em dia que os filmes têm quase medo de arriscar, de ser excessivo, porque podem parecer ridículos ou cair na caricatura, têm medo de ser melodramáticos ou demasiado emocionais. E eu acho que este filme não tem vergonha na cara. Tipo, não tem vergonha nenhuma, tipo, da intensidade, é histérico, é grotesco, mas ao mesmo tempo é sincero naquilo que está a transmitir, e mesmo quando parece tipo absurdo, há qualquer coisa que emocionalmente te prende, tipo há algo que tu dizes, ok, há alguma coisa verdadeira aqui emocionalmente, e eu acho que é isso que faz com que o filme sobreviva ao teste do tempo e que continue a ganhar novos fãs, vou dizer assim.
tantas décadas depois. E pronto, basicamente o filme tem uma energia muito exagerada, quase teatral, e se calhar isso pode afastar algumas pessoas, mas pode chamar outras. Pronto, porque é muito intenso. No fundo, é um filme muito intenso. É isso que eu quero dizer. E tu, João? Eu acho que é sem dúvida um filme que vai sempre sobreviver ao teste de tempo, porque eu acho que é mais fácil nós conseguimos agarrar-nos a filmes acerca de emoções do que acerca de uma realidade específica. E eu acho que este filme é intemporal precisamente por isso, porque é um filme que não está tão preocupado com a lógica do que está a acontecer ou do momento, mas sim com as suas emoções e o que estas significam, tanto para a audiência como para os personagens. Para mim é sem dúvida um dos melhores filmes de sempre. É um filme que consegue ser assustador, belo, intenso, tipo, deprimente, nojento e ao mesmo tempo poético. Existem tantos aspectos neste filme que ainda hoje, após vê-lo várias vezes, continuo a encontrar camadas e ideias novas. Recentemente, agora tipo, tá a pensar num filme para este podcast, comecei a pensar no facto de ver uma ideia de inteligência artificial e a forma como este filme lida com pessoas artificiais a dominarem as pessoas reais. Tipo, ou seja, acho que existe isto. Como o filme está tão mais preocupado acerca das suas emoções do que a lógica, tu consegues pegar neste filme e metê-lo em qualquer parte do teu presente ou do teu futuro. Sim, apesar de ser completamente nonsense na sua estrutura. Mas sim. E eu tenho só uma coisa para apontar, que é talvez as coisas que me premiu, que foi descobrir recentemente, que vai haver um remake americano deste filme. Vai? Já está em produção e tudo. Não estava a par. E é realizado por o realizador do Smile, e é com o Callum Turner e a Margaret Qualley. Let me tell you, Sarah, que já mas está a Green Light? Já está em produção mesmo. E é assim, eu tenho de apontar aqui uma coisa. Isto não vai funcionar. Isto não vai funcionar. É impossível, não dá. É assim, eu percebo que há remakes que até podem ser decentes, e eu sei que, por exemplo, eu não tenho exatamente muita afinidade com o Smile nem com o Smile 2, mas são filmes que eu acho que são minimamente decentes e têm muito, e que acho que o realizador demonstra muito potencial em termos criativos também em ambos os filmes. Tipo, gosto dos filmes o suficiente, gosto também do Callum Turner e da Margaret Qualley. Acho que, pelo menos, a Qualley é uma atriz sem dúvida, compromete-se completamente com os seus papéis, mas isto para mim é ofensivo. É ofensivo completamente se queres pensar na ideia de fazer um remake de Possession, porque Possession é algo tão íntimo e tão deste realizador e deste ator especificamente, que a ideia de replicar este filme vai tornar-se como as réplicas dentro do próprio filme. Vai estar a causar um apocalipse, caraças. Isso pode ser poético também. I no hate fundo, it so... Não vamos julgar antes de... Mas não estou a ver isto a correr bem. Não estou a ouvir isto a funcionar porque assim, tipo, mesmo que o filme seja bom, não é o Possession, é isso, tipo, o Possession é algo completamente à parte que... O motivo porque este filme continua a ser um clássico de culto é porque é um filme único, não existe nada como este filme. Não existe nada. E depois vai haver o problema de, se tentarem replicar ao máximo, vão levar na cabeça, se tentarem mudar coisas, vão levar na cabeça. Então vai ser interessante. Tipo, eu não tenho qualquer fé neste filme, nesta ideia. Ok. I'm sorry, mas tipo, esquece, tipo, mas é assim, eu tento normalmente ser justo com todos os remakes de filmes que eu amo. For fuck's sake, o Spike Lee fez um remake de um filme do Kurosawa que eu adoro, é dos meus favoritos do Kurosawa, o I.N.O. E eu gostei da versão do Spike Lee, é uma versão diferente, uma versão tipo, muito mais americana, o que faz sentido. Sim, e há remakes que funcionam, tipo o The Thing. Sim, vai sempre haver remakes que funcionam e remakes interessantes. Mas remakes são exceções à regra, I guess. Sim, mesmo assim, tipo, mesmo que sejam remakes que não são melhores que os originais, existem remakes que são interessantes. O problema é que a ideia de um remake do Possession para mim é que não faz muito sentido, porque o Possession é a sua própria cena. É a sua própria cena. E qualquer ideia de imitar este filme, ou de replicar este filme, ou de criar a tua própria versão deste filme, está apenas a trair o próprio conceito deste filme, que é algo tão pessoal, tão íntimo e tão à queima-roupa, tão na pele, que simplesmente desvaloriza todo o próprio conceito do filme. Muito bem, ficamos com estas notas. Com esta parte extremamente pessimista do filme. E vamos então fechar aqui mais um episódio do Fila do Meio. Muito obrigado a quem chegou até aqui e sigam-nos, estamos nas redes sociais, Fio Contor, ou então no nosso site, fiocontor.com.pt, onde estão lá
críticas, análises, notícias, listas, o que vocês quiserem. Apoiem-nos também no Patreon se gostarem de nós. Se não gostarem, é isso, é likes, é comentários, é essas coisas que ajudam sempre. E se já viram Possession, deem-nos também a vossa teoria ou a vossa opinião sobre o filme, porque isto é um filme que pode dividir mesmo muito as opiniões. I guess, descobri há pouco tempo que o Rafael não gosta do filme, portanto... Deixa-me bem triste descobrir isso. Pronto, mas ele saberá o porquê. Se ele ouvir isto, ele que comente o porquê. E agora fica aqui. Pronto, malta, é isto. Olha, obrigado, João, pela conversa, Sara, e pela companhia. Foi uma excelente conversa contigo. É sempre um prazer estar aqui a falar contigo, especialmente quando é sobre filmes que eu amo completamente. Pronto, e eu não desrespeito. Fake you, I guess. Tipo, Jesus Christ. Pronto, vamos lá então. Muito obrigado, malta, e até à próxima. Goodbye.